Olá, bom dia, bem-vindos aqui a mais uma sala de debates, a mais uma live promovida pela CTB e pela Fit Metal, em parceria com o portal Vermelho. Nós hoje vamos debater o trabalho e emprego, reflexões sobre trabalho e emprego no Brasil, sobretudo após o anúncio do fechamento das fábricas da Ford em Camaçari, Taubaté e Horizonte. Temos aqui alguns convidados. Nós vamos levar aqui essa conversa, vamos começar aqui pedindo para o Marcelino da Rocha, presidente da Fit Metal, fazer uma saudação e iniciar aqui a nossa atividade. Por favor, Marcelino, bem-vindo aqui à nossa live. Você tem o tempo aí à sua disposição. Vamos tentar fechar num prazo de uns 15 a 20 minutos. Tudo bem? Tá ok. Obrigado, André. Queria saudar todos os companheiros e companheiras participantes dessa conversa, desse debate. Queria saudar aí todos que acompanham através das redes sociais, né? Momento extremamente complexo da vida dos trabalhadores e do povo brasileiro. Queria aqui, inicialmente, parabenizar os companheiros dirigentes dos sindicatos de Camaçari e Taubaté pela grande vitória, junto com o Ministério Público, né, na revisão da ausência da negociação com as entidades. Então, uma vitória importantíssima que freia um pouco a arrogância e a truculência da direção da Ford aqui no Brasil, e também saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras que vêm resistindo com muita firmeza a essa situação que os trabalhadores da planta do complexo Ford, Camaçari e Horizonte, no Ceará, vêm passando nesse último período. Consequentemente, que as ações da empresa vão desaguar em complicações bem maiores para o conjunto daqueles trabalhadores indiretos, uma situação que vai comprometer em muito a vida do povo das cidades, né, que cercam a fábrica da Ford, mas vamos continuar aí. A Fit Metal é solidária à luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria inicialmente apresentar a Fit Metal, uma federação que nasceu em 2010, né, quando da realização do segundo conclate em São Paulo, e um conjunto de sindicatos aí localizados em 10 estados do Brasil, com importante participação Bom dia a todos. Com importante participação do setor automotivo. Nós fizemos a fundação da Fit Metal, né? É uma federação jovem, é uma federação filiada à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e que tem aí, no setor automotivo, como eu já disse, uma grande participação, uma grande influência. Queria colocar que nós, os trabalhadores, por mais pessimista que fôssemos, não imaginávamos de chegar na situação atual que nós estamos vivendo, né? Desemprego recorde, informalidade recorde, os milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros abaixo da linha da pobreza, e aprofundada bastante com o atual desgoverno do Jair Bolsonaro, né? Nós tivemos, depois do golpe contra a presidenta Dilma, queria até fazer um parêntese, que eu não vejo aquele povo que foi às ruas chamar a primeira presidenta da República do Brasil de vaca, era denominação muito corriqueira para a presidenta da República, quando a gasolina estava R$ 2,80 o litro.
e esse pessoal desapareceu, sumiu. Então, de lá para cá, após o golpe, reforma trabalhista, reforma previdenciária, somado a medidas de restrições de investimento, né, na saúde, na educação, no serviço público. Tanto é que em 2019 nós ficamos com um déficit de mais de 20 mil servidores públicos no Brasil, tendo em vista as aposentadorias e também as baixas, né, que houver e a ausência de concursos públicos. Então, vivemos uma situação extremamente grave, extremamente dramática. E com uma dificuldade muito grande de comunicação com o nosso povo. Nós fizemos aqui na cidade de Betim, no último sábado, uma carreata pelo Fora Bolsonaro, uma composição ampla de forças, no sentido de denunciar as atrocidades desse governo. Estamos quase atingindo a 240 mil mortos, né? Fruto da inoperância ou da ignorância da doença pelo mandatário do Brasil. E nessa carreata nós pudemos identificar, infelizmente, uma parcela significativa da sociedade ainda em apoio a esse governo, lamentavelmente. Então, são pessoas que me parece que não acordaram para a vida real, a vida do combustível caro, dos produtos de primeira necessidade, os produtos básicos com aumentos absurdos, né? Arroz, carne, óleo de soja. E além disso, uma preocupação do governo em manter o enriquecimento cada vez maior do setor financeiro desse país. E a cada dia, com posicionamentos de entrega do Brasil, fatiando o Brasil, leiloando o Brasil a preço de banana por setores estrangeiros, né? Agora, a aprovação da autonomia do Banco Central, o que significa que nenhum presidente da República vai ter governabilidade sobre as finanças de uma nação. Então, há que se registrar que o pior ainda não aconteceu. Infelizmente, o pior não aconteceu. Está na ordem do dia aí o decreto da Casa Civil da Presidência da República, né, que foi divulgado no dia 19 de janeiro, chamado de Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização das Normas Trabalhistas, etc., para entrar em vigor em 18 de março de 2021. É o aprofundamento da reforma trabalhista que trouxe tanto prejuízo aos trabalhadores desse país, né? Hoje, nós temos uma situação extremamente grave também com o processo de desindustrialização que o nosso país vive. Nós, trabalhadores do setor industrial, que já tivemos, nos anos 70, uma participação de quase 30% no Produto Interno Bruto brasileiro, hoje, de acordo com alguns indicadores aí, uma participação menor, inferior a 10%. Então, é uma situação dramática, é uma situação que demanda de muita energia, muita criatividade, para que a gente possa constituir forças amplas de vários setores organizados da sociedade, evidentemente que com os partidos políticos liderando, para que a gente possa derrotar esse genocida que está aí comandando o país, né? Nós temos dito que o setor automobilístico, não apenas no Brasil, mas no mundo, é um setor também que tem vida curta no cenário mundial. Eu acho que nós precisamos aprofundar o debate, porque as alternativas dos transportes coletivos,
é uma parte da saída para o processo de reindustrialização do país, né? Nós entendemos que um país como o Brasil, com déficit habitacional, com déficit de saneamento básico, uma questão elementar para a vida e para a saúde das pessoas, nós poderíamos impulsionar vários setores econômicos que poderia dar indicações de retomada, mas a ausência de um plano nacional de desenvolvimento, e aí, nas 30 medidas prioritárias que o desgoverno do Jair Bolsonaro entregou ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, não tem nenhuma indicação de retomada do setor industrial. Então, nesse ambiente que os trabalhadores e o povo brasileiro se encontram, né? Quero aqui, para finalizar e abrir também para outros posicionamentos, para que nós possamos debater alternativas políticas que recupere, né, que amplie a democracia, que vai ficando cada vez mais restrita a esse ambiente nefasto aí com Jair Bolsonaro e os seus aliados, né? Quem surgiu como grande combatente da corrupção no Brasil se alia ao Centrão, despeja 3 bilhões de reais na eleição do Congresso, Câmara de Deputados e Senado brasileiro, e se nega a determinar a volta do auxílio emergencial, que tem salvado várias pessoas da miséria e da fome. Então, eu gostaria, viu, André, de ficar por aqui e acompanhando e ter a oportunidade também de dialogar com os demais companheiros que participam dessa importante reunião. Grande abraço. Muito bem, muito obrigado, Marcelino da Rocha, presidente da FIT Metal, que abriu aqui o debate. Vou passar a palavra agora para o professor João Dulce, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele lidera ali a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, que é a REMIR, convidado aqui nosso para essa live. Boa tarde, professor, tudo jóia? Você nos ouve? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos. Queria iniciar aqui agradecendo pelo convite da CTB, da FIT Metal, também agradecer a Remir por ter me indicado, né, para esse evento. Só uma questão aqui de ordem, André. Tem quanto tempo, mais ou menos? 15 a 20 minutos. Qualquer coisa você me avisa aqui, se tiver... Eu te aviso com 15, tudo bem? Bom, eu queria queria até pedir licença a vocês para lembrar de um companheiro de vocês que foi importante para mim quando eu fui fazer minha tese e fui e tenho certeza que ele foi mais importante. Está se aproximando até um ano do falecimento dele, mas só para não deixar passar, o Everaldo Vieira, né, um sindicalista importante de... João, a sua conexão está tendo uma intermitência, está picotando, viu? Eu estou com um cabo aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. O som, ele é interrompido de vez em quando. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou desse jeito, não, né? Vamos tentar, vamos lá, vamos assim. Tá. Bom, eu vou tentar falar de forma mais pausada. Se ficar muito ruim, vocês me avisam que eu tento alguma outra coisa aqui. Já peço desculpa. Bom, então, em linhas gerais, a minha fala que eu pensei aqui, ela parte de alguns eixos, né? O primeiro seria pensar por que uma fábrica fecha. O segundo, tratar muito brevemente da trajetória recente do Brasil, em termos, pincelando aí a questão dos incentivos e dos programas setoriais para essa matriz,
E, por fim, propor aqui algumas análises sobre as razões que a Ford decidiu deixar o país. Eu vou, com relação à questão sindical, né, eu tenho certeza que vocês entendem muito mais organicamente do tema do que eu, então acho que a gente pode deixar esse ponto específico para o debate, e muito provavelmente vou me referir mais a Camaçari do que às outras localidades, justamente por ter sido objeto da minha tese, defendida em 2015. Então, em linhas muito gerais, né, por que corporações fecham uma fábrica? Existem vários debates sobre isso, mas o que a gente pode perceber é que nós estamos passando por um processo de desindustrialização. Se mais agudo, menos agudo, a gente vai precisar ver ao longo do tempo. Esse é um processo que a Argentina passou durante e depois da ditadura, o Chile do Pinochet, os países ibéricos e mesmo alguns países mais desenvolvidos, como a Inglaterra. Não é? Então, uma fábrica fecha porque ela se torna um entrave para a obtenção de lucros. Isso pode se dar por questões físicas, né, da fábrica, impossibilidade de reestruturação, modernização, plantas muito pequenas ou muito grandes, plantas que se tornam custosas para a corporação, ou que a região onde ela se localiza se torna o que a gente chama de brownfield, né, com uma densidade industrial muito grande, custos de aluguel, transporte, frete muito altos, etc. E eu já adianto aqui que quase nada disso combina com as questões de Camaçari e de Horizonte. Né? Talvez Taubaté um pouquinho mais, e São Bernardo mais pela idade da fábrica do que qualquer outra, mas o movimento de São Bernardo se deu de forma isolada. Né? Então, é verdade que a planta de São Bernardo era menor e mais antiga, né? Mas a questão de São Bernardo ela é mais específica com relação ao mercado de caminhões no Brasil, há uma disputa muito forte com caminhões pesados, e ela, aos poucos, foi se tornando uma produção deficitária. Então, as teorias mais tradicionais sobre fechamento de fábrica elas não nos ajudam a compreender esse movimento que está se dando nesse momento. Vamos voltar um pouco, então. O Brasil viveu um momento crítico muito grave ali no ano de 2009, o PIB brasileiro decresceu naquele ano, em função da crise mundial de 2008, com seus efeitos em 2009. Mas, naquele momento, a gente lembra de um grande CEO de uma montadora, não vou citar o nome porque o momento é polêmico para ele, mas ele dizia, o Brasil é um mercado importante e as montadoras vão buscar se instalar no Brasil. Aquele Brasil não existe mais. Eu acho que isso é importante da gente lembrar. Era um Brasil que licenciava mais de 3 milhões de veículos, mesmo diante de momentos muito críticos, tinha linha de crédito para consumo de automóveis leves e de caminhões e ônibus, 125, 130, e depois esse número aumentou, chegando a 154 mil trabalhadores no setor diretamente ligados à produção de automóveis, sejam pesados, leves ou agrícolas. Né? E aquele Brasil, de alguma forma, era resultado de movimentos que se deram antes. Então, a gente tem duas grandes políticas para o setor, com resultados mais ou menos questionáveis, mas as políticas existiram, que eram as câmaras setoriais, que era uma iniciativa mais integradora, e o novo regime automotivo, que se focava mais no core, né, mais no centro da produção final, mas que, no entanto, deu um ensejo para a emenda especial voltada para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de onde sai, né, essa planta Ford do projeto Amazon, a Ford de Camaçari. Eu não vou resgatar aquela história, né, do Rio Grande do Sul e tal, acho até que é uma história a ser revisitada nesse momento, mas vocês conhecem isso muito bem. Né? Em todo caso, desde meados ali do primeiro governo do Lula, até 2014, né, salvo esse salto ali, 2009, o setor teve bons momentos, né, seja com expansão de unidades produtivas, seja com
aumento do número de trabalhadores, ou mesmo com políticas salariais bem-sucedidas, e aí entram os sindicatos e as centrais, né, com muita força e representatividade nas negociações. Os dados que eu venho coletando, eles mostram, né, comparando, por exemplo, Camaçari com o ABC e com o Sul Fluminense, que era o outro objeto da minha tese, que não tem tanta Ford, mas, enfim, é um cluster automotivo, dá para perceber que o caso de Camaçari é um caso de relativo sucesso, né? Uma certa estabilidade em termos de emprego, em termos de níveis reais de salários, e uma planta que era sabidamente uma planta com alta produtividade. Tem a famosa capa, eu já não me lembro mais se da Isto É Dinheiro ou se da Exame, que diz que é a fábrica que salvou a Ford, né? A capa da revista era essa. No entanto, de 2015 para 2016, a coisa virou, né? A gente teve uma crise política muito forte, e uma crise econômica que, se existia, foi amplificada pela crise política, né? É impossível dissociar esses dois campos, isso é importante de ser marcado. E os números para o setor, então, eles se tornaram bastante preocupantes, né? A cadeia automotiva do ABC, não necessariamente os empregados diretamente, os trabalhadores diretamente empregados nas montadoras, mas toda a cadeia do ABC Paulista reduziu pela metade entre 2013 e 2018. No sul do estado do Rio de Janeiro, 1/3 foi eliminado. E, mesmo diante desse cenário, Camaçari conseguiu resistir, né? Estão mostrando, de alguma forma, uma grande resiliência, né? E uma capacidade de recuperação importante. A gente está falando aqui, não custa marcar, né? De uma crise mundial da economia, cujos efeitos são relativamente menores no Brasil, e uma crise política que ainda não terminou, né? E é preciso lembrar, né, que os setores mais atingidos por esse momento crítico, de modo geral, são os setores de autopeças, né? Aqui eu excluo o setor de pneus, principalmente em Camaçari, é um setor que conseguiu se manter relativamente estável, né? E claro que os trabalhadores que perdem os seus empregos são os trabalhadores mais diretamente ligados ao chão de fábrica, à produção e à manutenção. Esses são os primeiros a perderem os seus empregos. Há, em um dado momento, um certo trade-off de uma tentativa de manutenção dos postos de nível médio e nível superior, que são níveis até mais bem remunerados, mas o diagnóstico que a gente tem é isso. E, estranhamente, né, os índices de confiança do empresariado brasileiro, eles hoje são os mais altos da série histórica, tanto na pesquisa da FGV quanto da CNI. Eu peço que vocês guardem essa informação, porque ela tem, na minha visão, total relação com a decisão da Ford de deixar o Brasil, já adiantando a questão da financiarização, né? Nesse período que eu estou remontando aqui, a gente viveu, basicamente, 2 grandes pacotes de incentivos, ou 2 políticas, né, setoriais. O Inovar Alto, que era um programa que, em linhas muito gerais, oferecia incentivos progressivos para as montadoras que atingissem determinadas metas, né, dadas pelo programa, nacionalização da produção, conexão do setor automotivo com fábricas brasileiras de autopeças, coisa que qualquer um que estuda o setor sabe que não ia acontecer, porque essas montadoras não funcionam desse jeito, elas funcionam pelo sistema de follow sourcing, né? Então elas trazem já a sua cesta de fornecedores, e a questão da eletrificação, que a gente também sabe que isso se concentra nos mais desenvolvidos centros de tecnologia, de pesquisa e tecnologia das montadoras. Eles não exportam isso, porque isso é a caixa preta do processo, né? Então, o Inovar Alto, ele tem resultados questionáveis. Junto com o Rafael Lima, da Federal Fluminense, a gente tem publicado sobre isso, né? Acabou sendo um programa condenado pela OMC como um programa de proteção, né? Protecionista, e o seu substituto, que é o Rota 2030, acaba repetindo mais dos mesmos vícios, sem acrescentar
nada de muito inovador. Bom, alguma coisa disso explica a saída da Ford? Não. Essa é a questão, né? A fragilidade institucional do Brasil diante dessas corporações internacionais, ela fica muito nítida quando a gente observa a sequência dos acontecimentos, mas a questão ainda é mais complexa, né? Uma decisão desse tamanho, ela não se dá do dia para a noite. Haja visto o caso de São Bernardo, que, na minha leitura, foi um ensaio para essa saída da Ford. A Ford, em 2018, havia publicado para os seus acionistas, e para quem quiser que lesse, eu li isso, no seu relatório anual, que já havia separado 500 milhões de dólares para a fábrica, pagando dívidas de fornecedores, indenizações de trabalhadores e a retirada dos seus equipamentos. Então, essa notícia ela não foi um susto em 2019, ela já havia sido anunciada para todos os seus investidores. E a Ford havia decidido também sair do mercado de caminhões, não só no Brasil, como na Turquia, também em função de um marco regulatório que eles classificaram como muito exigente, é o mesmo marco regulatório da União Europeia, né? E um outro adendo que eles mesmos citam no relatório é o constante questionamento sobre os incentivos que eles recebiam no Ceará e na Bahia pelos governadores dos estados onde eles não tinham investimento. Tá? No mesmo relatório, a Ford diz que o seu modelo de negócios estava resultando em lucros menores do que eles prometiam, e eles traçavam 2 princípios para a condução da grande corporação Ford Motors mundial. Uma opção por automóveis de maior valor agregado, então, basicamente os SUVs e os elétricos, deixando os sedãs para uma joint venture que eles têm na China, que aí é uma coisa de compra garantida, inclusive, pelo governo chinês, né? Deixando no México o seu modelo de padrão europeu. E, no meio disso, curiosamente, o Brasil assina um acordo de redução de tarifas para a importação de automóveis leves e pesados com o México, algo que, na prática, é contrário aos interesses do país, né? E o outro eixo seria uma maior atenção às oscilações do mercado financeiro. Os dados que a gente tem hoje dão conta de que montadoras de automóveis têm em torno de 80% dos seus rendimentos no mercado financeiro. O resto é venda de produção, né, de automóveis. Então, o mercado financeiro ele opera a partir de expectativas futuras. Ficar preso ao presente não resulta aumento de venda de ações, por exemplo. Então, é preciso mudar e criar expectativas o tempo inteiro, nem que seja mudar para lugar nenhum, como foi a decisão da Ford. Então, na nossa pesquisa, a gente também percebe que nos 2 últimos anos a Ford da América Latina teve prejuízo, a Ford sul-americana, Brasil e Argentina, teve prejuízo, e em 3 anos ela não atingiu os resultados esperados, né? E o outro problema, né, 2 problemas, na verdade, um que os sindicalistas do ABC nos apontaram, essa constante mudança do mix produtivo, né, do conjunto de produtos, mas as constantes mudanças da presidência da Ford Brasil, e os atrasos do lançamento do modelo internacional elétrico e das pesquisas, os altos custos, né, das pesquisas no ramo da eletrificação, criaram uma situação de grande incerteza para essa corporação. Então, chama a atenção, claro, né, o fechamento da fábrica de São Bernardo, mesmo depois do recebimento de bilhões em incentivos, ou pelo menos da economia de bilhões em renúncias fiscais, né, como uma atitude unilateral. O governo do Estado de São Paulo tentou, de alguma maneira, uma solução negociada que esbarrou nas novas diretrizes do BNDES, esse é um ator relevante também, né? E aquela planta virou 2 fábricas de construção civil, que obviamente não vão aproveitar nada do que tinha ali, ou quase nada, né? Professor, 15 minutos, tá ok? Isso num mercado, né, em que um automóvel de entrada é vendido por 5 a 50 mil reais. Isso é nosso cenário hoje, com um mercado consumidor que só se retrai
é um mercado que chegou a vender 3.400.000 unidades e hoje não passa muito de 2 milhões. Alguns analistas se arriscaram em soluções muito fáceis e, na minha opinião, erradas, né? Culpa do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro tem problemas, é claro, mas um setor que goza de tantos incentivos e de tantas isenções, ele não pode reclamar de um sistema tributário do qual ele participa muito pouco, né? O presidente da Ford, recentemente, no final do ano passado, deu uma entrevista na Folha de São Paulo, reclamando que o Estado não ajudava a planta e que o BNDES não ajudava a planta, mas ele dizia que eram necessárias as reformas de redução do Estado brasileiro, ou seja, ele queria, em linhas gerais, um Estado apenas para a planta dele. É algo que soa um tanto estranho, mas não se a gente pegar a perspectiva histórica do setor, que sempre foi muito privilegiado por políticas setoriais, né? Outros argumentos generalistas, como falta de produtividade do trabalhador brasileiro, altos salários, custos de frete, densidade sindical, não ficam de pé, vocês sabem muito bem disso, e, obviamente, não ficam de pé, principalmente depois da reforma trabalhista e da sua extensão sindical, né? É um argumento que morreu junto com a reforma trabalhista. Então, fica, já estou caminhando para o final, tá? Fica a questão, então, por que a Argentina e por que o Uruguai? A minha hipótese ela é muito simples, porque eles já estavam lá, né? Eles anunciaram uma mudança, né, no Brasil, voltada para os acionistas, para o mercado financeiro, criando uma novidade, como eu falei, mesmo que seja novidade alguma, né? E fizeram um acordo com Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que em breve a gente vai saber mais detalhes. Por enquanto, a opção deles foi ficar lá porque estavam lá, né? E com as economias que eles fazem aqui. E não se enganem, fechar, pagar todas as indenizações, acompanhei a fala inicial, a luta do sindicato é muito, muito dura em relação a isso, porque a Ford acha que resolve isso com dinheiro, e esse dinheiro já está separado, né? Então, em resumo, o Brasil é um país em franca decadência, né? Com um mercado consumidor altamente estratificado. Você teve um SUV de luxo sendo o 5º carro mais vendido do país no ano passado. A Ford se vê como uma empresa que não quer mais perder tempo, né, buscando a competição no mercado em que ela ficou para trás, não é isso? E o tema da mesa, né, o tema mais urgente, mais premente, o futuro dos trabalhadores. Infelizmente, né, claro, vocês estão nessa luta diária tentando amainar a questão, mas, infelizmente, não há empregos novos na indústria automobilística. Na verdade, há menos empregos, né? Então, a política nacional, a política econômica nacional, ela, no momento, se volta para a matriz agroexportadora, com um câmbio nas alturas para gerar ganhos rápidos para esse setor, e são ganhos não duradouros, né, porque os termos de troca depois se ajustam, e não existe uma política industrial, né? De quebra, a ideologia do momento ela é voltada para a desregulamentação do mercado financeiro, foi citado aqui já a questão do Banco Central, está se pensando em depósitos em dólar no território nacional, algo que a gente viu o que acontece na Argentina, né? A Argentina quebrou, e isso também não ajuda em investimentos de médio ou longo prazos para a produção. Então, infelizmente, a despeito de toda a luta, e eu parabenizo todos que estão aqui pela luta sindical, mas o futuro ele não é lá muito positivo. Obrigado, André. Nós que agradecemos aqui, professor João Dulcio, obrigado pelas palavras, pela exposição. Eu pergunto aqui ao presidente da CTB, o Adilson Araújo, se ele já pode falar conosco agora. Você já está em condições, Adilson? Se eu não conseguir o Adilson aqui, eu vou fazer aqui uma pergunta para o Marcelino e uma para o professor, enquanto ele se prepara lá. Marcelino, a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual que é a importância, o que há de diferencial no emprego metalúrgico? Existe uma descrição que foi feita aqui em torno do potencial da indústria, né? Para o país, para o desenvolvimento, para turbinar, vamos dizer assim, uma nação, né?
E para o trabalhador, o que tem de diferenciado no emprego na indústria em relação a outras categorias, outros setores? André, historicamente, inclusive até estudos aí, principalmente do DIEESE, apontam que o emprego no setor industrial é um emprego um pouco mais valorizado, vamos dizer assim, né? Historicamente, principalmente depois da medida provisória lá da PLR, por exemplo, é um dos setores que mais negocia PLR na economia brasileira. Então, assim, principalmente também em razão de grandes grupos econômicos, os trabalhadores têm um pouco mais de benefícios, né? Cada dia ficando mais escassos, mas são os trabalhadores cujas empresas têm um convênio médico, têm horas extraordinárias superiores à da lei, têm terço de férias a mais que as convenções coletivas de várias categorias. Então, é um setor que impulsiona a economia e os demais setores da economia nacional, né? Os especialistas dizem também que os 25 países no mundo de economia mais forte, mais pujante, são os países cujo investimento estatal tem uma grande relevância e dinamiza outros setores econômicos. Então, essa é a importância, né, de um país industrializado. Você pega o exemplo asiático. O exemplo asiático. Na década de 80, a participação de alguns países da Ásia no produto interno bruto, com exceção da China, né, eram em torno de 10%, e alguns hoje chegam a quase 40%. Então, uma distância muito grande da regressão que nós sofremos nos últimos anos, e hoje a participação da indústria no produto interno bruto brasileiro se aproxima da década de 40, então a regressão violenta sobre o setor econômico. Deixa eu emendar uma pergunta aqui, Marcelo. Você foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, região, por 4 mandatos, se eu não me engano, foram 4, né? Como é que é a convenção coletiva, por exemplo, de Betim? Como é que ela foi? Você entrou nos anos 80, né? Na categoria do sindicato. O que vocês conquistaram por essas lutas aí, que, em tese, se dependesse da Fiat, ou mesmo dos governos brasileiros, não teria conseguido? Pois é, nós temos uma particularidade em Minas Gerais que se diferencia. Aqui nós temos 4 federações e 3 federações ligadas às outras centrais sindicais, a Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores, participam da mesma mesa com a Federação das Indústrias do Estado de Minas. E, além das convenções celebradas nos últimos anos, algumas regiões têm os acordos coletivos diretos com as fábricas, né? Então, a convenção coletiva em Minas, percentual de hora extra superior ao da lei, varia de 65% a 150% da hora normal. Nós temos o retorno de férias de 1/3 a mais do que determina a legislação atual. Nós temos a garantia no emprego para o trabalhador que retorna de afastamento por doença comum por 4 meses. Então, uma série de benefícios superiores a essa desmembrada legislação trabalhista brasileira, né? Maravilha. Professor João Dulce, o Marcelino, na fala aqui inicial dele, falou da autonomia do Banco Central, né, do novo, pegando mais um marco do neoliberalismo, do avanço, né, dessa política neoliberal aqui no país. Em janeiro, o presidente do IPEA, que é o Carlos von Dollinger,
defendeu de forma muito aberta, que o governo deve boicotar a indústria e investir no agronegócio, fazendo o país regredir novamente a um mero exportador de commodities, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: quais os riscos de um país que, de forma quase que formal, abre mão da indústria? A que está condenado o Brasil nesses termos? Olha, André, obrigado pela pergunta. O Marcelino já colocou um dado relevante, né? As condições de trabalho, né, salário, sistema protetivo, etc., da indústria, geralmente são melhores ou menos piores, pode dizer que é melhor, além de todo um sistema de seguridade individual, né? A gente tem indústrias bem fiscalizadas, essas indústrias operam em condições de razoável salubridade, né, de uma certa seguridade, etc. Agora, há uma outra questão, né, que é o tamanho das cadeias. Uma cadeia que envolve uma indústria é uma cadeia muito mais longa. Então, você não gera ganhos apenas numa unidade produtiva, você gera ganhos em escala, né? Um automóvel, por exemplo, ele consegue gerar ganhos desde a cadeia siderúrgica, lá no início, até a questão da informatização, da microeletrônica, etc. Isso tudo pode ser integrado, né? Eu lembro com os meus alunos sempre as demandas que fazia, por exemplo, o Celso Furtado, né? Ele dizia, gente, investimento em pesquisa e ciência e tecnologia são investimentos de fundo perdido, cujo retorno é inquantificável. Agora, se você consegue consolidar uma tecnologia nacional, uma indústria de grande porte no país, os retornos também são inquantificáveis, né? É muito estranho a gente olhar para a geopolítica mundial e perceber que nenhum país, né, do G7, do G8, seja lá do G que você queira o tamanho, é um país que pauta a sua economia no sistema primário. O sistema primário ele é absolutamente volátil, né? A questão dos termos de troca oscila demais. Nós vimos isso acontecer na década de 2000 a 2010, 2001 a 2010, e depois o que aconteceu depois, com a depreciação dos termos de troca de produtos primários. Agora parece que os termos de troca melhoraram um pouco, né? Mas esse é um debate que o Brasil faz desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ficar, né, expostos à oscilação dos termos de troca de produtos primários. E outra, produtos primários têm um certo limite, né, de inundação do mercado. Primeiro que a concorrência internacional ela já é muito grande. Hoje o Brasil, embora ainda seja um campeão de vendas, ele disputa em condições de igualdade com outras nações. E não adianta a gente aumentar o volume, a gente tem que aumentar em termos de qualidade. Se a gente aumenta o volume de bens primários, o preço deles cai, né? Então, se for essa a opção que nós estamos fazendo, é uma opção que não emprega, é uma opção que não gera ganhos de escala, é uma opção que não agrega ao PIB, né? É preciso se compreender a quem interessa essa opção. Eu, humildemente, vou discordar frontalmente do presidente do IPEA. Aliás, esses critérios de seleção de presidentes e diretores aí de órgãos mudou um pouco de uns tempos para cá, mas isso é outro tema, né? Ok, obrigado, professor. Marcelino, depois da reforma trabalhista ali de 2017, havia uma certa aposta de que o movimento sindical estaria fadado à morte, perderia importância, o trabalhador agora estaria livre para negociar por conta própria, né? Agora, liberdade total para o trabalhador para encarar a bucha aí. Eu queria que você falasse um pouco por que ainda é importante ter um movimento sindical presente, que os trabalhadores se sindicalizem, como que esse instrumento de luta fica ainda mais relevante no momento de crise intensa, né, como nós estamos vivendo hoje. Mas a velha máxima, enquanto houver exploração, haverá resistência, né? Nós tivemos, o ano passado, um exemplo muito importante aqui
na região, Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas, que no início assim, da propagação, da ampliação da contaminação pelo Covid, o sindicato, inclusive, que havia mandado ofício, principalmente para as maiores empresas, pedindo o isolamento, a interrupção da produção, e algumas, por algum determinado período até, deixaram de produzir, né? Nós imaginávamos que enfrentaríamos muitos problemas nas negociações diretas, né? Então, houve impasse na negociação da FIENG o ano passado, e a nossa preocupação era de envolver os trabalhadores, que o temor da perda do emprego é muito grande. E tivemos uma surpresa muito importante, que foi o envolvimento e a participação da categoria nas demandas, não só da PLR do ano passado, como também na campanha salarial, né, na database. E os trabalhadores se envolveram, algumas fábricas teve definição de estado de greve, né, para não reduzir os direitos em relação ao que tinham conquistado em 2019. Então, a ofensiva é grande, a agressividade é grande, nós vivemos ainda num ambiente de falta de espaço da ação sindical no chão das fábricas, né? Trabalhadores pressionados para não se associar ao sindicato, nós temos vários exemplos aqui na base, mas o movimento sindical resiste, e resiste ainda com uma compreensão dos trabalhadores, de uma parcela significativa dos trabalhadores, da importância dos sindicatos. Então, não vão nos derrotar, eu tenho convicção disso. Muito bem. Professor João Dulce, esse indicador de que a indústria regrediu aos patamares aqui dos anos 40, ele esconde um dado que é muito relevante, que o que era a indústria brasileira nos anos 40. Então, são comparações de um país bem avançado, quase consolidado, com um país que estava avançando, na verdade, ali. Nos anos 40, nós não tínhamos a Petrobras, não tínhamos boa parte da indústria automotiva, não tínhamos a Zona Franca de Manaus, mesmo empresas como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica, eram recentes, né? Então, esse padrão de comparação é de uma indústria que chegou a ser uma das 5, 7 maiores do mundo aí, com uma que estava ali no... Eu queria te perguntar, por que chegamos a esse patamar? O que exatamente é a desindustrialização? Não é só a perda, né, de participação no PIB, né? Quais fenômenos justificam esse indicador tão enxuto, tão modesto para um país que já teve esse patamar de grandeza? Faltou lembrar que, durante o debate da reforma trabalhista, havia gente defendendo uma legislação, talvez não soubessem disso, mas uma legislação que se equiparava à legislação inglesa de 1862. Né? Então, a gente caminharia a jato rumo ao passado, né? Seria o mais próximo que a gente chegaria da Inglaterra, seria voltar para a Inglaterra de 1862. Bom, o processo de desindustrialização, obviamente, ele envolve várias questões, né? Mas eu faço uma leitura de que, primeiro, a economia ela é um setor, ela responde à política e à sociedade, né? Ela responde às demandas sociais que são organizadas pela via da política. No Brasil, de uns anos para cá, a gente elevou a economia a um ente isolado, né? Há um certo insulamento do conhecimento econômico, como se ele fosse uma superciência acima de todas as outras. E, com isso, a gente esqueceu de debater questões sociais, né? Claro, houve avanços, acredito que houve avanços ali, pode-se debater de que natureza, mas óbvio que houve avanço no período de 2002, 2003 a 2014, 15. Mas há uma certa retração, porque há uma mudança de governo e há uma mudança de ideologia, né? E a aliança de poder das pessoas que sucederam
a presidenta Dilma, é essa aliança que não depende do capital produtivo. Esse dado da indústria automobilística, por exemplo, 80% vem do mercado financeiro. Aí você pode pensar, poxa, mas as pessoas ainda querem andar de carro, né? Ainda é preciso construir carro. A Ford, para ser a Ford, ela precisa fazer carro, senão ela vira um banco, não é isso? Mas, sim, isso pode ser resolvido, por exemplo, importando carro, como outras montadoras fazem, né? Então, esse processo ele vem de uma mudança ideológica, de uma mudança de aliança de poder e da perda total de condições institucionais do Brasil na sua inserção geopolítica e no seu comando, no seu diálogo frente a essas grandes corporações. A gente sabe, o capital ele se move muito facilmente, muito agilmente pelo mundo, enquanto os governos são nacionais. Isso está dado. Mas é preciso, esse papo de que é preciso criar condições para o capital, sim, é preciso criar condições para o capital, senão ele não vem de jeito nenhum. Mas é preciso equalizar a qualidade do debate entre uma nação do tamanho do Brasil, se é a 7ª, se é a 11ª maior economia do mundo, bom, ainda é maior do que 190, 200, né, do resto do mundo. Então, a gente não pode abrir mão de alguma barganha, né, diante dessas corporações. Agora, é claro que é um diálogo difícil, eu não tenho aqui a resposta, não trabalho, não faço política no meu dia a dia, né? Agora, é estranho, né? Como você oferece um pacote de incentivos que pode ser simplesmente ignorado, você fecha as coisas, igual aquele pessoal que vende coisa na rua, né? Vem o Rapa, você junta tudo e vai embora. Isso é estranhíssimo, ainda mais uma montadora com 4 fábricas. E isso vai acontecer mais ainda, porque o mercado brasileiro está em retração, a competição está mais dura, a gente está caminhando para uma certa polarização entre 2 grandes montadoras que estão dominando aí boa parte do mercado e uma terceira no mercado de produtos de luxo. Então, qual o incentivo que uma grande montadora internacional vai ter para ter uma planta aqui e ser a 10ª maior vendedora de automóvel no mercado que vende 2 milhões de carros, e cuja tendência é ainda de retração, porque o crédito acabou, né? Então, assim, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer uma política que dê tudo e não cobre nada, mas a total ausência de política setorial, ela também é um caos, né? A gente abraçar esse liberalismo quase anárquico também não vai nos levar a lugar nenhum. Então, eu acho que, só para sintetizar, eu acho que esse processo de desindustrialização ele é principalmente decorrente de uma fragilidade da política nacional, né? O que passa, obviamente, por uma mudança ideológica dos governos recentes, né? E talvez até por essa ausência total de vontade de se fazer política que a gente vem assistindo no momento. Ok, vamos chegando aqui na parte final da nossa live, nosso debate. Eu vou passar a palavra aqui, antes de fazer uma última pergunta aqui, para o Nivaldo Santana. O Nivaldo Santana é secretário sindical nacional do PCdoB e é membro também da direção nacional da CTB. Nivaldo, você nos ouve? Bom dia, André. Eu estou ouvindo, estou acompanhando desde o início as falas do Marcelino, nosso presidente da FIT-Metal, e também a fala do professor João Dulce. O presidente nacional da CTB, o Adilson Araújo, justamente por ser presidente, ele tem uma agenda bastante sobrecarregada. Ele está participando de uma atividade agora com o Sindicato dos Professores da Bahia, a PLB, então ele ficou com dificuldade de compatibilizar as agendas. Eu falo aqui, então, em nome da CTB, para cumprimentar a FIT-Metal pela realização deste evento e cumprimentar também, eu estou conhecendo agora o professor João Dulce, pelas esclarecedoras e importantes contribuições para o debate. Nós que atuamos no movimento dos trabalhadores, no movimento sindical, precisamos fazer uma parceria estratégica com a academia, que justamente pelo tipo de atividade e de ambiente que eles vivem,
tem condições de aprofundar mais estudos, análise. Eu acredito que essa interação da academia com o movimento sindical provoca uma sinergia positiva que deve ser bastante incentivada. Eu queria aproveitar a oportunidade que, nas considerações finais, o professor e o Marcelino também abordasse um problema estrutural do nosso país. O Brasil é um país de industrialização tardia, depois, mais de um século depois da Revolução Industrial, que o Brasil começou a engatinhar nesse processo de construção de uma sua base industrial, e, além da industrialização tardia, o Brasil está vivendo um processo de desindustrialização precoce e acelerada. E, na nossa compreensão, se esse processo não for revertido, nós podemos criar dificuldades duradouras, estruturais, para viabilizar um novo projeto nacional de desenvolvimento, se apropriar das inovações tecnológicas, de um desenvolvimento que está acelerado no mundo inteiro. E um país de dimensões continentais como o Brasil não pode se transformar numa grande fazenda exportadora de commodities agrícolas e minerais e abdicar de ter um papel protagonista na indústria. Independentemente das particularidades do setor automotivo, a indústria é uma questão estratégica para viabilizar qualquer projeto de desenvolvimento sustentado e duradouro que beneficia o país, toda a sociedade, e beneficia também os trabalhadores, com empregos mais qualificados, melhor remunerados, o que fortalece também a economia como um todo, fortalece o mercado interno. Então, era essa a nossa fala em nome da CTB. Queria cumprimentar o Marcelino, a Fitmetal, pela grande iniciativa e pedir também para a gente anotar o nome do professor João Dulce para outras atividades. Certamente nós vamos querer contar com o seu conhecimento sobre essa matéria. Então, era isso. Obrigado e parabéns pelo debate e pelo seminário. Obrigado, Nivaldo. Obrigado também ao Adilson. Adilson Araújo foi peça-chave aqui na viabilização aqui dessa live. Inclusive, o professor João Dulce, aqui o convite partiu do próprio Adilson, né, para estar aqui conosco hoje. Eu, antes de fazer a pergunta final, eu passo a vocês a bola para que vocês respondam ao Nivaldo aí. O projeto de desenvolvimento, a questão do peso da indústria para esse projeto. Então, depois eu faço a derradeira. Marcelino, vamos defender esse projeto ou não? Pois é, agora esqueçamos de um projeto nacional de desenvolvimentista no atual governo, esqueçamos disso. Eu acho que as forças progressistas, nacionalistas desse país têm que fazer uma aliança parecida com a aliança feita no início do processo de industrialização do Brasil. Como o Nivaldo Santana bem disse, um grande abraço ao Nivaldo, nós temos potencialidades, né? Nós temos recursos, infelizmente, nós não temos um projeto nacional, né? Eu não canso de dizer que a malha ferroviária brasileira é quase do tamanho da malha ferroviária da Argentina. E, para minha surpresa, essa malha ferroviária, 100 anos depois da proclamação da República, ela chegava a 29 mil quilômetros, e passados 100 anos, nós temos 37 mil quilômetros de malha ferroviária. Então, assim, é uma demonstração óbvia
da falta de investimento na infraestrutura, num processo de retomada, de reconstrução desse país. E o Nivaldo também abordou com muita precisão, nós não vivemos o processo da terceira chamada terceira revolução industrial no Brasil, na sua plenitude. E, infelizmente, nós participamos de vários debates inerentes à atualidade de discutir a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, num país como o nosso, né? Então, evidentemente, que nós precisamos de mentes, corações e políticas no sentido do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Muito bem. Professor João Dulce, qual que é a sua opinião aí da importância de um projeto nacional desse tipo para o Brasil? Desenvolvimento baseado na indústria, valorizar o trabalho, o que você acha? Bom, primeiro agradecer aqui as palavras do Nivaldo Santana, obrigado. Gostei desse termo, industrialização tardia e desindustrialização precoce. Bom, só fazendo um rápido preâmbulo aqui, acho que a gente precisa reforçar isso. A agenda que venceu as eleições, a agenda que, na verdade, venceu desde 2016, é uma agenda que entende que o Brasil se sustenta com muito pouca gente integrada nesse mercado consumidor, no mercado de serviços, no mercado de seja o que for, né? É uma agenda que entende que o Brasil sobrevive muito bem com pouca gente integrado num sistema de dignidade mínima, né? Isso acho que é um ponto fundamental para a gente entender várias das intercorrências que a gente vem passando. Eu acho que o Nivaldo toca num ponto importante, né, que exige reflexão, que exige gente pensando, né, porque também não dá mais para a gente fazer um modelo, por exemplo, de substituição de importações, como foi durante a Segunda Guerra Mundial. Esse barco já passou, né? O mundo hoje caminhou, e acho que o Marcelino foi muito feliz ao lembrar da terceira revolução, a indústria 4.0, que são indústrias que não empregam muita gente. Qual é o ganho disso? É que elas se integram de forma muito inteligente com o setor de serviços, né? Então, às vezes, no Brasil, quando a gente olha para o setor de serviços, a gente pensa em subemprego, a gente pensa em telemarketing, a gente pensa em exploração e tal. O setor de serviços norte-americano está vendendo o quê? Inteligência, né? É o atrelamento de pós-venda, né? Crédito. Esse é o setor de serviços que os Estados Unidos estão vivendo há 20, 30 anos, né? Eles podem muito bem viver com um déficit na balança comercial, porque eles têm um setor de serviço muito pujante, muito avançado, que é atrelado à indústria, né? O Vale do Silício, ele é indústria, e ele é inteligência, ele é serviço, né? Então, também não adianta a gente cegamente, e eu tenho certeza que não foi isso que o Marcelino disse, né? Só estou completando aqui a fala do Marcelino. Pensar cegamente na indústria 4.0, sempre que eu escuto algum consultor, algum economista dizer 4.0, 4.0. Sim, mas que 4.0 nós queremos? Uma indústria enxuta, que vai demitir 3 mil dos 4 mil funcionários que, por exemplo, tinha em Camaçari. Essa indústria 4.0 também não me resolve, né? Eu prefiro ter a 2.0 com 4 mil empregados do que a 4.0 com 1.000 empregados. Ou vamos fazer a 4.0 integrada. E aí a gente tem uma elevação da ciência e tecnologia, a gente tem uma ponta de cadeia que não é a concessionária de automóvel, que é a pós-venda, que é a inteligência, que é a venda de solução, né? Mas aí, para isso, a gente volta para uma questão que eu estou repisando aqui. Cadê o dinheiro da ciência e tecnologia? Acabou, né? Cadê o pessoal pensando nesse projeto? Perderam as eleições, né? Então, essa é a grande dificuldade que eu vejo. Acho a motivação do Nivaldo está corretíssima, mas é um processo dificílimo e, no atual momento, mais difícil ainda. Bem, está aqui com a gente nesse debate também o João Batista Lemos, grande líder metalúrgico, um dos fundadores da CTB, parceiro da Fitmetal desde lá o início, e ele quer fazer uma pergunta também para o Marcelino e para o professor. Batista. Sim, obrigado aí, André. O Adilson me convidou para esse debate, eu entrei
peguei um pouco a intervenção do Marcelinho, achei muito interessante, muito mais para o interesse que a gente está tendo dessa situação muito drástica que nós estamos vivendo no Brasil, né? Essa notícia de ontem, Banco Central, da correlação de forças no Congresso e no Senado, essa ofensiva conservadora de destruição nacional é muito forte. Estava vendo, Marcelinho, uma pergunta para você. Além dessa ofensiva do capital contra o trabalho através do neoliberalismo, vamos dizer assim, a marca principal foi com o Temer, do Temer até Bolsonaro, que acabou com a CLT, que é terceirização na atividades fins. Quando eu trabalhava na Volks, eu fui operador de máquina, ninguém podia me substituir, não. A terceirizava era limpeza, era restaurante, era segurança. Agora, até o operador de máquina pode ser terceirizado, às vezes, por uma empresa da construção civil. Como que está? Na Volks, em 80, tinha 43 mil trabalhadores, quando eu trabalhei. Hoje tem 9 mil, com carteiras assinadas. Me parece que tem uns 12 mil, 13 mil terceirizados no mercado informal. Isso em São Bernardo. Então, há uma desconstrução da produção nos centros vitais da luta de classe. As grandes empresas, daí surge Lula, daí surge o movimento operário na extensão da ditadura. Eu tive na porta da Fiat e da FMB junto com você. A gente viu o que as grandes empresas geravam de consciência mais avançada nos trabalhadores. Agora, avançou a terceira revolução tecnológica nessa década de 80. Não foi totalmente como você falou, mas avançou. Mudou muito o perfil da classe trabalhadora nesses setores mais avançados. As profissões também se alteraram. Eu tenho um sobrinho que trabalhou na Samsung, de Campinas, lá em Jaguariúna. Eu sempre, quando eu vou, tem festa da minha família, eu encontrava ele e fazia a pergunta: e aí, Zé Eduardo, como é que você está? Como que você entrou na Samsung? Tio, eu sabia um pouco de inglês, fiz teste e entrei. Depois, numa outra festa, eu encontrei ele e já estava na Motorola. Estava na Motorola, falei: como que você conseguiu entrar? A gente tem um grupo nas redes sociais e me informaram que estava pegando na Motorola, e eu fui lá, fiz um teste e passei, e o chefe lá propôs um salário melhor. Sabe onde está esse meu sobrinho agora? Em Abu Dhabi, numa empresa de tecnologia. Quando eu conversava com ele, perguntava: e os sindicatos, Eduardo? Tio, o sindicato não fala a nossa linguagem. Esse trabalhador, ele trabalha no setor de ponta. Às vezes, ele agrega mais valor no bens do que um varredor do chão da fábrica. Mas ele não se considera trabalhador. Ou ele considera, põe a camisa da empresa, cooperador, ou, sei lá, classe média, não considera. Aí você vai para outra ponta, que são os precarizados. Aí cerca de 2/3, aqui bem sem as pesquisas, 2/3 são precarizados no trabalho informal, e muitos deles não são representados pelos sindicatos. Como os sindicatos se reinventarem para representar esse conjunto de trabalhadores? Eu ouvi de um dirigente da PIT-CNT no debate que a CTB promoveu internacional, ele falou em refundação sindical. Como que poderia ser isso? Nós não temos mais imposto sindical. Então, não tem aquela verticalização mais. Eu sei que a CTB está num processo de congresso
E está aqui o nosso comandante Nivaldo Santana, que eu gostei muito da intervenção dele. Estou levantando isso porque, para a gente até mesmo lutar por um novo rumo político do país, para construir um novo projeto de desenvolvimento, porque acredito que somente o Estado, como o Dulce falou, a indústria 4.0, mas como pode servir a nós? Como pode servir aos trabalhadores? Eu sei onde que está mais desenvolvida a tecnologia, lá no sul da Ásia, não tem gerado assim desemprego porque há um deslocamento da mão de obra, porque há um projetamento, há um planejamento. Novas tecnologias não significa necessariamente desemprego. A gente pode reduzir jornada de trabalho. Por isso que, às vezes, vem algumas questões ideológicas na cabeça dos trabalhadores, por parte das empresas, do grande capital, que a saída é salário, é renda básica. É para adaptar essa situação, que a saída, o que é? A saída é política. Mas a saída política hoje, com esse Congresso e Senado que está aí, não dá. Então, a pergunta que eu faço, que quem tem que ser protagonista dessa luta para mudar os rumos políticos do país, tem que ser essa classe trabalhadora, do mercado formal, informal, trabalhadores de aplicativo, tudo isso não vai cair do céu. O Congresso e o Senado não vão avançar nessas mudanças. Nós temos que ganhar o conjunto da classe. Aí as organizações políticas, hoje vai ter aqui no Rio de Janeiro a plenária dos movimentos sociais, Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, eu vou participar, vai ser às 17 horas. Aí as várias formas, a construção de uma frente de salvação nacional, para dar um cunho mais político para esses movimentos sociais. A gente tem que cada vez mais vincular. Então, a pergunta para mim, eu estou encerrando, é bom essas perguntas que a gente acaba, como o Nivaldo aí fez, o Nivaldo aí falando pela CTB Nacional, gostei muito, mas é isso, é como os sindicatos, com toda essa ofensiva, se reinventarem, se refundarem, para representar o maior número de trabalhadores, seja, primeiramente, os formais, que é essa nossa lição de casa, mas também representar informais, fazer aliança com as frentes sociais, para criar um movimento protagonista para o novo projeto nacional de desenvolvimento, com valorização do trabalho, geração de emprego, que é o que o Dulce e vocês estão colocando, estão passando por uma reprimarização da economia, estão dando uma grande fazenda e o povo está já lascado, como o Nivaldo falou, com capitalismo tardio, uma desindustrialização precoce e a miséria está crescendo cada vez mais. Cada vez mais tem população de rua aqui no Rio de Janeiro. Nas favelas, a situação está... Aqui no Rio, na capital do Rio, onde bate o maior número da Covid, e a Covid bate principalmente nas massas mais pobres, populares, nos trabalhadores, nos negros, nas negras. É uma situação muito desesperadora, mas a esperança existe enquanto houver reuniões dessa dos trabalhadores, pensando qual é a saída para a gente retomar e colocar o nosso Brasil nos trilhos do desenvolvimento e com valorização do trabalho. É isso. Bem, obrigado, Batista. Aliás, além da CTB, a FIT Metal também vai ter congresso esse ano, né? Vai ter o terceiro congresso. A FIT Metal, né? Que ajudei a construir, né, Marcelinho? E antes vai ter um ciclo, por curiosidade, que se chama Cenários e Tendências do Sindicalismo Brasileiro. Vão ser 5 debates aí. Então, Marcelino, e aí? Como que a gente reinventa o movimento? Reinventa, aperfeiçoa, amplia? Como é que se faz? Opa! Já foi. Sou eu? Tive um probleminha aqui.
Então, eu queria saudar a presença aqui virtualmente do João Batista Lemos, grande comandante, grande camarada, inclusive teve uma responsabilidade enorme na fundação da Fit Metal, né, Batista? 2 anos de reuniões aí por esse país afora, discutindo com os camaradas, os companheiros. Mas eu, Batista, se eu tivesse respostas para essa pergunta sua, eu estaria no lugar do presidente, mas com neurônio, não? Não, olha só, eu acho o seguinte, é cíclico também a luta dos trabalhadores, né? E você sabe mais do que eu, você me ensinou muita coisa no movimento sindical, mas olha só, voltando ao debate do avanço tecnológico, qual a população do mundo que tem internet? Qual a população do mundo que passa fome hoje? Segundo os analistas, segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas no mundo vive com menos de 50 centavos de dólar por dia. Quantas pessoas no mundo possuem casa própria, carro? Então, assim, nós estamos num ambiente que o capitalismo vai ampliando o processo de exclusão das massas e essas massas se rebelarão numa correlação de forças naturalmente diferente da que nós enfrentamos hoje. Eu acho que o grande desafio, e aí eu me atrevo a dizer que o grande desafio do movimento sindical em particular é falar para além das fábricas, no caso dos metalúrgicos. Nós podemos discutir nos bairros, nas cidades, o problema do aumento da carestia, nós podemos discutir a necessidade da vacina para todos, nós podemos sair das fábricas para discutir a necessidade dos concursos públicos, do Estado intervir na economia, né? E cada vez se faz mais necessário falar para além da base que nós representamos, né? O processo de um projeto político depende das forças políticas também, né? Eu acredito, ou melhor, estou convencido que para derrotar esse atual governo, para derrotar as atuais forças reacionárias de Câmara e Senado, para derrotar esse Congresso, nós precisamos fazer mais do que nós estamos fazendo, né? Em que temos que valorizar o processo de comunicação que vem melhorando, mas está muito distante da comunicação de massa que nós precisamos, né? Então, são desafios que estão postos. Estamos caminhando para o 3º Congresso da Fit Metal e, entre os debates, vamos incluir essa necessidade de falarmos para o povo além da nossa representação sindical, para que nós possamos ampliar o desgaste sobre essas forças atuais que comandam o país, né? E, evidentemente, quando surgiram os trabalhadores dos aplicativos, ninguém imaginava que poderia ter uma manifestação de uma categoria inorganizada. Não existe as manifestações pontuais dos trabalhadores de aplicativo, seja a luta contra a violência, seja a luta para a melhoria dos ganhos. Então, ciclicamente, nós estamos diante de uma possível grande explosão da luta operária, da luta social no nosso país. Eu não tenho dúvida disso.
Não vou responder a sua pergunta, Batista. Ok. Obrigado. Você está com o áudio fechado, Batista. Você já deu o rumo. Você está vivendo aí, eu queria te escutar. Muito bom. Não, e só para acrescentar aqui, em 1999, eram 24.500 trabalhadores dentro da planta contratada direto pela Fiat Automóveis. Hoje, são em torno de 12 mil trabalhadores contratados diretos. Talvez é a montadora que mais emprega numa mesma localidade. Vários ex-trabalhadores da Fiat estão lá dentro da fábrica trabalhando como PJ. São 26 sindicatos dentro da planta da Fiat em Betim. Nós temos quase 2 tantos de trabalhadores, prestadores de serviço e algo mais dentro da planta da Fiat. Então, a energia será grande, mas vamos gastar o que for necessário e possível. Maravilha. O Nivaldo está lembrando aqui que ontem foi aniversário do Batista. Então, parabéns nossos aí para o nosso querido Quero companheiro. Voltar um dia lá em Santa Teresa para comemorar um aniversário. Uma vez eu tive a oportunidade, agora não sei quando ela vai chegar, mas em breve estarei com o Batista lá no Morro de Santa Teresa, tomando uma cervejinha, porque cachaça no Rio é difícil. Abre o áudio aí, Batista. Você está falando com o áudio fechado. Só se você trazer uma providência. Não, eu levo uma germana. Eu acho que o Batista participou das 2 conclasses, não foi, Batista? Da primeira e da segunda, né? Muito bem. Professor Jodus, quer dar um pitaco nesse tema? O papel aí do movimento sindical nesse processo? Quer entrar nesse debate? Rapaz, eu vou esperar a próxima. Não, só uma coisa, só rapidamente. Claro, né, a coisa ficou muito ruim, não só a perda da contribuição sindical, mas a não participação nos dissídios, né? Acho que isso pesa demais também. Mas acho que o João Batista e o Marcelino deram a dica, né? É preciso algum tipo de novidade, eu não saberia qual, né? Não sei se a adoção de um modelo mais inglês, uma certa quebra na unicidade, nos marcos regionais, buscar confederações de sindicatos, não necessariamente nessa estrutura vertical que nós temos aqui. Honestamente, não sei. Agora, lidar com o novo é muito difícil, né, André? Muito difícil. É um debate aqui que merece uma outra live mais voltada, né, para isso. A nossa companheira lá da Bahia, a Valéria Poça d'Água, está aqui com a gente também, quer participar aqui do debate. Já pode falar, Valéria? Ela está com um probleminha aqui de conexão, vai falar com o vídeo fechado, mas o áudio acho que a gente consegue ouvir. Bom dia, Valéria. Bom dia, tá me ouvindo? Estamos Beleza, sim. peço desculpa porque parece que hoje a internet deu problema na Oi, né? O Wi-Fi, e eu estou no celular que também está oscilando muito, portanto, eu não vou poder abrir o vídeo porque vai cair a conexão, tá bom? Peço desculpas a todos aí pela ausência de imagem, mas eu acho que é importante a gente destacar que esse momento é importante. Todas as falas, quero saudar todas as falas, porque todas nos representam, né? Mas, sobretudo, a fala do professor, os elementos, as pontuações necessárias para o momento que nós estamos vivendo, eu acho que traz elementos assim, para bastante, assim, para uma próxima live, como o meu comandante nacional, Nivaldo, pontuou. Mas a minha fala vai se dar mais em termos de tudo que foi dito aqui, mas pontuar a questão de Camaçari, que é um case de sucesso no movimento sindical. Todas as conquistas efetivadas em Camaçari refletiu na região metropolitana de Salvador,
muito positivamente, porque dentro da categoria metalúrgica, Camaçari era, para nós aqui, modelo de mobilização, atuação, conscientização e politização da classe trabalhadora. É um trabalho que Júlio e toda a sua diretoria tem feito. Inclusive, existe uma foto que é marcante e que eu tenho uma cópia dela, que é a bandeira do nosso partido no seio da fábrica, em cima de um robô, e os trabalhadores ao redor dela, justificando a luta e as conquistas de uma classe consciente do seu papel dentro do movimento sindical. O que acontece hoje em Camaçari já vem acontecendo, né, na região metropolitana. Eu sou uma dirigente sindical, eu estou uma dirigente sindical em Simões Filho, estou no meu 4º mandato lá, mas a região de Simões Filho, depois de Camaçari, a região metropolitana de Simões Filho, é a região onde agrega o maior número de indústrias e multinacionais depois de Camaçari. Com o processo de desindustrialização que já vinha ocorrendo no país e com a eleição de Bolsonaro, as coisas ficaram terríveis para a indústria. E, nesse sentido, nós perdemos na planta de Simões Filho a Vale, né, que foi uma saída assim também abrupta, deixando um rastro de adoecimento, né, porque a Vale contaminou, ela tem um passivo de ambiental muito triste, inclusive já existem estudos a respeito do manganês na água da região. E depois, em seguida, a Bosch, que também, no meio da pandemia, anuncia que em dezembro de 2020 encerraria suas atividades em Simões Filho. Depois, a Cameron, da área de petróleo e gás. Depois, a Ball, também uma multinacional americana, que, de um momento para o outro, após fechar uns acordos com o sindicato, acordos importantes para os trabalhadores, também encerrou as suas atividades, deixando a região de Simões Filho num desalento muito grande, porque e a maior parte desses trabalhadores, a maioria são residentes das regiões de Simões Filho, Camaçari, uma boa parte também de Salvador. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós, no movimento sindical, sobretudo as mulheres, né, estamos tendo um papel importante na organização das trabalhadoras. Hoje mesmo, Camaçari está reunido lá na frente da prefeitura, né, o movimento sindical. As mulheres organizaram uma manifestação em frente à prefeitura para cobrar dos governantes locais um posicionamento em relação ao que a Ford fez, né? E com isso os impactos sociais, econômicos e, sobretudo, na saúde do trabalhador é muito grande e reflete na região de Simões Filho, Camaçari, Candeias, Pojuca e essa região toda, Dias Dávila, existem impactos sociais, principalmente para a vida das mulheres, né? Então, a gente precisa, nesse momento, fazer uma reflexão de como nós iremos, nesse momento, reagir e de que forma, porque não existe receita de bolo, nós não temos uma receita pronta, nós temos aqui pessoas importantes sentadas nessa mesa de debate, discutindo os rumos da nacionalização, da industrialização do nosso país, mas a gente precisa ter a consciência de que, se a classe trabalhadora, que nesse momento perde seus postos de trabalho e tinha o seu sindicato como base de orientação e luta, ela não reagir e não se manifestar através de se juntar, de construir uma unidade em torno de uma reação,
eu acho que será difícil porque quando nós perdemos o imposto sindical, que era a nossa fonte de construção, de organização, mobilização, de toda a categoria, de todas as categorias, para construir grandes protestos, grandes manifestações que houveram nesse país, sempre foi fruto do movimento sindical. E agora, com a pandemia pelo meio, a gente tem a preocupação, precisamos reagir, precisamos estar nas ruas, sim, precisamos derrubar esse projeto fascista que está em curso, mas também a gente faz a defesa da proteção do trabalhador. Como é que você, nesse momento, coloca o trabalhador para ir para a rua sem vacina? Né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas aqui em Salvador já parou o processo de vacinação, porque o governo federal não enviou a quantidade de doses efetivas para imunizar, sobretudo, os profissionais da saúde. Então, parou ontem a etapa de vacinação, a cobrança do governo do estado para o governo federal, para que haja essa vacinação, para que haja uma resposta do governo federal em mandar essas vacinas. E a gente está assim, por exemplo, como que você organiza o trabalhador nesse momento, sendo que você está propondo a ele que se proteja, que use máscara, que não faça aglomeração, que não vá para festas e lugares que possam trazer problemas de saúde para ele levar para a casa dele, para os familiares dele. É complicado. Eu saúdo a manifestação, toda a mobilização que está acontecendo em Camaçari, parabenizar a Júlia por essa luta, por esse enfrentamento, esses desdobramentos que estão ocorrendo nesse momento, mas é preciso que a gente também tenha e faça a reflexão que boa parte desses trabalhadores que estão perdendo os postos de trabalho são mulheres, e mulheres que são mães solo, são mulheres que são chefes de família e que, nesse momento, se encontram em total desalento de sua prole, porque o governo retirou o auxílio emergencial e colocou uma nova forma, está propondo uma nova forma atrelada à carteira verde e amarela, que é uma coisa absurda, é absurda, o valor de R$ 200, e as mulheres trabalhadoras de indústrias, né? Isso é um índice, um indicador que eu trago para todos, e reflexionar sobre isso. As mulheres trabalhadoras da indústria, a maioria delas estão sofrendo com problemas gravíssimos de saúde, porque exercem atividades laborativas que requerem delas um esforço maior, né, para manter a sua atividade em alta produtividade, para não ser preterida, né, por ser mulher, e a maioria está hoje adoecida física e psicologicamente, porque o serviço da indústria, ele pode ser um dos melhores, um dos mais bem remunerados, com os melhores benefícios que pode uma categoria conquistar através do seu sindicato, porque tudo isso também é fruto da luta do movimento sindical. Os benefícios que existem na indústria são benefícios oriundos da luta do processo sindical com os trabalhadores. Mesmo com tudo isso, o adoecimento é uma das pautas que deve ser posta aqui, porque a gente está vendo hoje que a maioria desses trabalhadores que estão demitidos, que as empresas fecharam os postos de trabalho e foram embora, levando com elas os sonhos, né, os empregos, e deixou um rastro de adoecimento, desemprego, desalento, miséria social e violência que já está em nível exacerbado. E a gente precisa destacar que, se a gente não tiver uma unidade em torno do que se pretende construir, porque tudo passa pela pauta política, e se a gente, como o Batista colocou, a gente, e o Marcelino colocou, o meu presidente Marcelino colocou,
a gente não pode apenas falar para a nossa categoria, nós estamos construindo pautas com outras frentes amplas, mas ainda há uma resistência, né, muito grande de um certo movimento de que 2022 será Lula, e a gente sabe que a gente não pode construir isso em cima de Lula. Nós temos uma frente ampla para construir e há resistências nessa frente ampla. Mas eu penso que se a gente não conseguir, isso muito fraternalmente colocando, o pessoal do PT e a CUT ainda tem muita resistência na questão dessa frente ampla. Mas se a gente não construir essa frente ampla, se a gente não construir uma força que seja capaz de barrar 2022, Bolsonaro, eu não sei se a gente consegue elencar um nome possível para derrotar Bolsonaro nesse cenário. E o cenário está triste, devastador, isolador, porque no Nordeste as coisas ainda são mais difíceis para os trabalhadores. O valor da mão de obra aqui é menor do que o resto do país. As indústrias vão embora, deixando rastro de adoecimento, e por mais que os sindicatos e os movimentos que se unem para defender os empregos, não conseguem fazer esse enfrentamento necessário para barrar este momento político. Eu sempre digo e coloco aqui que há que se ter uma solidariedade muito grande com as mulheres trabalhadoras nesse momento. A pauta é grande, a luta é grande e é muito grande. A gente não tem, como falei, não existe uma receita de bolo para esse momento difícil, mas é preciso pautar, sim, que 50% da população é constituída de mulheres e a outra metade é mãe, né? A outra metade, 50%, é mãe da outra metade da população. Ou seja, a resistência, ela é uma forma necessária, propícia para o momento, mas eu penso que se a gente não conseguir construir essa frente ampla e avançar politicamente para 2022, com todo esse processo de desindustrialização do país, com todo o processo de desindustrialização da região metropolitana de Salvador e agora com a saída da Ford, penso que o cenário ainda se torna mais retrógrado. E nós tivemos uma grata surpresa, que foi o ex-prefeito de Salvador anunciar que estaria apoiando o Bolsonaro e apoiou, inclusive, o candidato de Bolsonaro na eleição da Câmara Federal. E há a possibilidade da construção do nome dele para governo do Estado. Então, a gente tem uma dificuldade política, social e, por que não dizer, solidária a construir nesse país. Mas, sobretudo, a questão é mais ampla, mais necessária e urgente: a vacina, a defesa do SUS e fora Bolsonaro. Muito bem. A Valéria, além de dirigente sindical em Simões Filho, também é membro da direção da FIT Metal. E fala aqui em nome das mulheres metalúrgicas também, né? O segundo Diese, hoje 23% da categoria metalúrgica é feminina. É o maior número da história. Então, vamos lá, vamos agora para fechar aqui o nosso debate. Eu vou pedir agora as considerações finais. O que nós podemos esperar aí 2021, 2022? Quais são as saídas? Perguntas fáceis aí para os nossos convidados. Começando aqui pelo Marcelino da Rocha. Bom, a nossa luta imediata, a luta urgente, a luta crucial para que a gente discuta desdobramentos é a vacinação para todos, né? Eu acho que vem sendo dados sinais aí de progressão da chegada de vacinas, insumos, né? Então, essa eu acho que é a urgência da hora, né?
nós precisamos de garantir que essa Câmara retorne com auxílio emergencial, né, para que mais brasileiros não sofram as sequelas, né, do desemprego, da informalidade, dos viadutos e pontes, né, que estão superlotados, e aí não é só nas capitais, hoje cidades pequenas, aí fora até de regiões metropolitanas, moradores de ruas e pedintes, assim, de uma forma muito, muito, muito triste, né, que nós acompanhamos. Né? Eu acho que, reforçando aqui, nós precisamos ver o que nós podemos fazer para desgastar, sabe? Não é só xingar o presidente da República, não. Xingar eu acho que não basta, não. Nós precisamos ver formas, mecanismos de desgastar o que esse indivíduo vem fazendo com a população brasileira, com a maioria da população brasileira, né? E continuar firme, né? Eu queria aqui saudar o primeiro contato que eu tenho com o professor João Dulce, muito interessante, quero participar de outras oportunidades de diálogo aqui, mas muito interessante. Um grande abraço, professor. E, André, mais uma vez, parabenizar aí pela condução dos trabalhos. Tá certo? Um abraço, Valéria, e todos os companheiros e companheiras aí da Bahia. Firme na luta. Fora Bolsonaro. Grande Marcelino, obrigado a você pela participação, pelas exposições, comentários. Temos um calendário de lutas grande aí pela frente, né? Mais lives, mais debates, mais luta. Professor João Dulce, já disseram aqui que com esse governo não tem muita saída, então uma coisa certa é derrubar esse governo. E o que mais nós temos que fazer para melhorar a situação aqui do Brasil? Bom, André, primeiro, mais uma vez, agradecer pelo convite, a CTB, a Fitmetal, a Remir, agradecer as perguntas de todos. Uma que passou aqui do Nivaldo, sobre o nosso trabalho, né, na academia. De fato, o nosso tempo é outro, né? Não que a gente tenha tempo de sobra, isso não é verdade, né? Mas não foi isso que ele quis dizer, eu sei disso, né? O nosso tempo de trabalho é outro. E então eu coloco aqui também, me coloco à disposição para eventuais futuros contatos e tal. Acho que nós temos uma rede interessante, produzindo, né, sobre indústria, sobre desenvolvimento regional, etc. Então, não só eu, mas há uma série de pesquisadores que podem, sem dúvida, contribuir com vocês todos, né? E dialogar, né? Mais do que contribuir, dialogar, uma relação que não é assimétrica, né? E agradecer também a Valéria. Eu acho que ela toca num ponto, viu, André, que é importante a gente nunca perder de vista, né? Uma indústria, ela não está solta no espaço, né? A indústria, ela está numa cidade que pertence a uma região, que pertence a um estado, isso tudo de alguma forma está encadeado. Eu acho que as pessoas que acham, que pensam que esse impacto não vai chegar a Salvador estão absolutamente equivocadas, inclusive pela forma como se dá o fluxo de mão de obra, né, da Ford e a sua relação, a relação Camaçari-Salvador. A mesma coisa vale para Horizonte, a mesma coisa vale para Taubaté e, obviamente, para São Bernardo do Campo, que o efeito já é mais óbvio, né? Enfim, para o futuro, André, eu acho que tem mais angústias do que qualquer coisa, mas fica essa questão da vacina, né? Que é algo que é diferente do que aquele rapaz falou, sim, nos angustia, né? Até porque a gente tem muita dificuldade de antever um prazo para isso, ao que parece não tem prazo, não tem agenda, não tem calendário, né? A vacina hoje é fundamental, combater essa doença é fundamental, mas o tempo que a gente não tem, né, de uma reflexão, né, a
Valéria falou de uma construção de agenda, aí, independente das ideologias que cada um tem, do apoio a candidatos ou não candidatos, a frente ampla, frente mínima, se é com a direita, se não é com a direita, isso aí é do jogo político, né? Mas é preciso que se pense. Eu acho que o tempo de reflexão ele é um tempo importante e, infelizmente, o tempo é muito exíguo, né? Então, pode ser que a gente seja novamente atropelado pelos acontecimentos. Então, André, CTB, FitMetal, parabéns pelo evento, muito obrigado pelo convite, me coloco à disposição, também a Federal de Juiz de Fora, a Remir e a toda a nossa rede de pesquisadores. Um abraço a todos. Maravilha, muito obrigado, o professor João Dulce. Quem está aqui com a gente acabou conseguindo entrar aqui a tempo. É um outro grande parceiro aqui nosso, que é o professor José Dari, lá do CESIT, da Unicamp. Mesmo sendo pego de surpresa aqui no finzinho da live, nós gostaríamos de ouvir uma saudação. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui a nosso debate. André, bom dia a todos e todas. Estou vendo aqui várias pessoas amigas, conhecidos, aqui de outras jornadas, então é uma satisfação reencontrá-lo. Agradecer ao João Dulce por nos representar aqui quanto à rede da Remir aqui. Obrigado, João, por fazer isso. E, André, peço primeiro desculpas aqui, eu tinha programado entrar, mas aí surgiu um problema e acabei só conseguindo entrar agora aqui nas coisas burocráticas dos trabalhos profissionais nossos, nos atropelam, e como somos trabalhadores, a gente tem que dar conta primeiro das tarefas também da nossa atividade profissional, né? Então, acabei me atrasando aqui. E queria dizer só o seguinte: primeiro, saudar pela iniciativa, que eu acho que é essa questão pela iniciativa de fazer o debate, mas, fundamentalmente, antes só da iniciativa, é da resistência. Acho que vocês estão conseguindo fazer, de chamar atenção para o país do que são as consequências do fechamento da Ford no país. E isso tem tudo a ver um pouco com a própria lógica do modelo de organização da atividade econômica que o governo atual está conduzindo. Tem muito reflexo, muito em relação com isso. É claro que tem todo um contexto de mudanças internacionais, uma certa reorganização espacial do setor, mas tem, fundamentalmente, também uma série de políticas públicas que levam a esse desfecho que nós estamos assistindo hoje, de fechamento de várias unidades produtivas, né? Claramente, os dados nossos mais recentes da economia mostram que a nossa balança comercial, por exemplo, está se tornando uma balança de commodities, né? do agronegócio. E todos nós sabemos que não dá para pensar a estruturação de um país só a partir do agronegócio, porque o agronegócio não é capaz de criar empregos mais complexos, e cria muito poucos empregos, e grande parte dos empregos são empregos precários, são atividades precárias. Então, esse modelo que está se adotando está intensificando um processo que já é histórico de desindustrialização do país. Então, a luta, a resistência que vocês estão tocando em frente, ela é muito importante para chamar a atenção, se a gente quer pensar o futuro do país. Aqui não dá para aceitar isso. E saudar também eu acho que mesmo que seja parcial, essa vitória, um pouco de trabalho, mas ela só foi possível porque vocês conseguiram fazer um acordo anterior garantindo a estabilidade dos trabalhadores por um certo período, né? Até acho que 2024, se não estou enganado, né, que é a estabilidade de vocês. Ou seja, só isso foi conseguido também na instituição pública porque tem uma luta anterior e um sindicato que tem capacidade de ação, mostrando mais uma vez, contra o discurso dominante na sociedade, como é importante ter sindicatos, né? Como é importante ter luta. Hoje, inclusive, na pandemia, tem estudos que mostram o seguinte, mesmo nos Estados Unidos, outros países, aonde tem sindicato, os trabalhadores conseguiram enfrentar melhor a crise do que onde não tem sindicato. Tem todo o discurso público contra os sindicatos, e vocês sabem disso, na sociedade isso é muito alimentado, nas redes sociais pela direita isso é muito alimentado, pelos governos isso agora mesmo, nos atos recentes, na reforma trabalhista e também nas medidas emergenciais de enfrentamento da crise da pandemia, tentou se excluir o sindicato, né? Tentou se fragilizar, há uma tentativa sistemática de fragilizar o sindicato. Então, você tem essa vitória parcial
chamando a Ford para negociar, que a Justiça está dando, eu não sei todos os detalhes, do André também, eu só li na imprensa, tem mais interesse de saber depois, mas só isso só existe porque tem sindicato. Então, acho que é importantíssimo aqui dizer, é importantíssimo reafirmar a importância que os sindicatos têm, não só para garantir as condições de vida dos trabalhadores, mas para pensar qualquer sociedade mais democrata, qualquer sociedade com melhor distribuição de renda, com uma sociedade que os trabalhadores não sejam só produtores, mas também sejam sujeitos, sejam cidadãos ou cidadãs que vão influenciar o rumo do país. Então, por isso, essa saudação, mostrando a importância da luta de vocês e a importância da organização sindical, e por isso que a gente gosta de interagir, que a gente aprende, alimenta nossas pesquisas, mas a gente também tem um compromisso de que as nossas pesquisas ajudem a subsidiar esse movimento de lutas que vocês levam em frente. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pela resistência, parabéns por continuar organizando as lutas e os trabalhadores. Muito bem, isso. Nossos agradecimentos aqui ao professor José Dari, que conseguiu aqui pegar a live, dar a sua contribuição. Muito obrigado. Nossa gratidão também ao professor João Dulce, ao Marcelino da Rocha, a todos que participaram aqui do debate, aos que assistiram a live no Facebook, na página do Portal Vermelho, da FIT Metal, da CTB, ou em alguma das outras 17 páginas parceiras que também retransmitiram, né? Muito obrigado a todos. Até a próxima. Abraço.